A gente acredita que as políticas públicas são mais eficazes quando ouvido, né, o setor privado. Então, muito obrigada mesmo pelo seu tempo, obrigado pelos parceiros que estão apoiando esse evento, né? Na pessoa do Bernal, eu agradeço a todos que estão colaborando. O nosso diretor regional, Filipe, também parabéns pela organização. E vamos seguir aí adiante, um ótimo evento para todos. Obrigado, presidente. Agora, por favor, a palavra para o vice-presidente Domingos Vargas, da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite em nome da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Na Associação Comercial, eu estou como vice-presidente institucional e coordeno os 14 conselhos empresariais. A nossa presidente é a presidente Ângela Costa, né? Acho que todos conhecem, né? Nós estamos já na nossa segunda gestão e é um maior prazer estar aqui, secretário, porque nós temos uma relação muito próxima com o nosso prefeito Eduardo Paes, um prefeito que nós estamos torcendo muito para que a gestão dele dê certo, né? E falando também um pouco o que o Filipe falou, conte com a atuação aí da sociedade civil, né? E eu acho que ao longo do nosso encontro aqui eu poderei fazer algumas perguntas. Quero só dizer ao senhor, secretário, que a associação, através dos 14 conselhos empresariais, nós temos por hábito, sempre que chega uma nova gestão, a gente faz uma agenda positiva, né, que é construída por todos os membros dos conselhos. Nós temos aí em torno de 400 membros pelos diversos conselhos, né? E aí a gente chega à diretoria com um trato maior desses dados e nós apresentamos uma agenda positiva. Nós já fizemos chegar ao prefeito, né, Eduardo Paes, uma agenda positiva com 25 itens, e que, evidentemente, que não cabe aqui tratar dos 25 itens com o senhor, mas durante o período aí da sua fala e após, quando surgir a oportunidade, eu colocarei uns casos aqui pontuais que para a Associação Comercial e para o empresariado do Rio de Janeiro é muito relevante. Obrigado aí pela oportunidade a todos. Obrigado, Domingos. Por favor, agora o Rodrigo Santiago. Obrigado, Filipe. Bom, boa tarde, secretário. Meu nome é Rodrigo Santiago, eu sou presidente do Sindicato de Artefatos das Indústrias de Artefatos de Borracha, o que parece um nome grande, mas basicamente inclui a indústria de pneus, a indústria de luvas, tudo que usa borracha de forma crítica, por exemplo, para a indústria do óleo e gás. Nessa condição também, pelo chamado presidente Eduardo Eugênio, da Federação das Indústrias, tenho a presidência desde o ano passado do Conselho de Economia da Firjan, e temos visto o início de gestão já com muito bons olhos, desde a transição em nossa casa, a sua própria pessoa indo ao Distrito Industrial de Santa Cruz, e pelo que a gente pôde ler na imprensa, a sua preocupação nessa gestão em manter as indústrias no Rio de Janeiro, que realmente são fonte de geração de emprego, de renda, geradora de classe média, tão importante, e isso depende não só de não incentivos propriamente ditos fiscais, né, mas de uma política pública bem construída a nível federal, mas também com incentivos e com uma visão clara a nível estadual e municipal, né, e ver o senhor falar de segurança pública, de infraestrutura viária, de toda a política de saneamento e todo esse choque de ordem que a gestão tem feito aí nessas primeiras semanas de janeiro, para a gente tem sido, e se colocando como interlocutor privilegiado da indústria, para nós isso realmente é música. Então, conte conosco, né, no sindicato, obviamente, mas ouso dizer na Federação das Indústrias, e com a Michelin, especificamente, caso precise de alguma interlocução com polos geradores da Zona Oeste. Então, também sem mais delongas, um grande obrigado. E somente para deixar aqui a deixa, indústrias tradicionais estão também transformando seus modelos de negócio para modelos de serviço. Serviço esses que são tão importantes para os municípios, né? Então, vender mais produto, vender o serviço desse produto, e isso eu acho que pode ser uma agenda estratégica em comum dessa gestão conosco. Muito obrigado. Obrigado, Filipe.
Perfeito, Rodrigo, obrigado. E agora eu vou passar a palavra para o secretário Chicão Bulhões, esse desafio aí de liderar o desenvolvimento econômico da cidade, uma cidade que tem uma importância, como eu falei no início, indiscutível, né, do ponto de vista cultural, econômico, social. Então, secretário, o microfone é todo seu. E é isso aí, vamos em frente, vamos dialogar. Bom, primeiro, agradeço muito o convite para estar aqui com vocês. É um prazer imenso abrir esse canal de diálogo, né? Mais um de tantos que temos colocado energia para abrir aí nesse início aqui de trabalho. Então, agradeço também as palavras aí de todos. Então, um prazer e vamos permanecer assim, né? Desde esse primeiro momento até o último momento que a gente estiver sentado aqui, a gente vai permanecer nessa cadeira de diálogo aqui, que para a gente é absolutamente fundamental, porque nosso entendimento é que quem faz a cidade, quem faz a atividade econômica são vocês, não somos nós, né? Então, aqui eu acho que o nosso trabalho é dar condições para que vocês levem adiante a geração de valor que vocês têm aí já como missão de cada uma das atividades que cada um tem. Então, é essa a nossa cabeça. A gente tem que dar os instrumentos para que vocês possam aí prosperar, competir, né, concorrer, enfim, caminharem da melhor maneira possível. Basicamente, eu acho que eu vou fazer um panorama para vocês aqui do que é essa secretaria agora, porque, na verdade, essa secretaria ela é nova, né? Ela não existia antes. E por que eu digo que ela não existia antes? Porque existia uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico que, nos últimos anos, basicamente se ocupou muito de restaurantes populares. Isso agora não está mais aqui sob a nossa supervisão, isso está lá com a Secretaria de Emprego e Renda, então restaurantes populares não é mais atribuição de desenvolvimento econômico, e basicamente aqui nessa secretaria, a missão que o prefeito me deu e nos deu aqui foi de realmente a gente, por uma primeira vez, e diria eu, talvez a primeira vez em uma secretaria municipal, reunir quase todos os licenciamentos. Então, eu herdei uma parte da secretaria, antiga Secretaria de Urbanismo, herdei a parte de licenciamento e controle urbanístico e agreguei licenciamento ambiental agora, está vindo para cá o licenciamento fazendário, parte de licença de alvarás que está na fazenda, a famosa CLF, para quem conhece. E, além disso, isso são 3 subsecretarias, e, além disso, a gente tem uma subsecretaria de desenvolvimento econômico, que aí é para pensar a cidade, plano de retomada pós-Covid, diálogos intersetoriais, receber as demandas de vocês, conversar com os setores, desenhar uma coisa mais estratégica e elaborar um observatório econômico da cidade. E, pela primeira vez também, uma inovação, que é a Subsecretaria de Ambiente de Negócios e Regulação. Basicamente, a gente entendeu que uma das maiores demandas desde sempre é segurança jurídica, né? Eu sou advogado de formação, venho do setor privado. Em 2018, eu me lancei candidato pelo Partido Novo a deputado estadual pela primeira vez, nunca tinha participado da política, nunca tinha feito parte de grupos políticos. Vim através do Novo e acabou que deu tudo certo, fui o deputado mais votado do Novo. E alguns de vocês aqui eu já tive interação nos últimos 2 anos lá na Assembleia Legislativa do Rio, foi onde eu estive, com uma atuação muito voltada para essa mesma agenda que a gente está trazendo hoje para dentro do governo, que é uma agenda de digitalização, uma agenda de desburocratização, é uma agenda de segurança jurídica e uma agenda de gestão de estoque regulatório e de também pensar estrategicamente a cidade do Rio de Janeiro, que, no nosso entender, tem se pensado muito como um todo da cidade ali, uma coisa meio só cidade, e não como um todo, mas só cidade, como uma ilha, e, na verdade, nós não somos uma ilha, nós fazemos parte aqui do estado do Rio já há muito tempo, mas a gente acredita que essa mentalidade de Rio como egocêntrico, no bom sentido da palavra, ainda a gente não conseguiu traduzir em políticas públicas que fossem eficientes para a cidade. Então, primeira missão nossa aqui é melhorar muito, muito o fluxo, dar um choque de gestão no fluxo de licenciamentos, esses que eu mencionei, tá? Digitalizar, pode parecer meio banal digitalizar, mas hoje, grande parte desse licenciamento urbanístico, ambiental,
e até, de certa maneira, a CLF, mas a CLF já é mais digitalizada, são pastas físicas mesmo. Uma pastinha que você tem que tirar da sua mesa, o servidor finalizar o trabalho dele, e depois um carro levar para o outro servidor fazer o trabalho dele, e depois vai de mesa em mesa. Isso demora uma eternidade. Então, assim, os problemas que a gente está encarando aqui, eles são super, ultra básicos. Quer dizer, não é nenhuma coisa de automatização, não é nenhuma coisa de uma digitalização aí 2.0, inteligência artificial, não é nada disso. Assim. Nesse primeiro momento, eu quero que as coisas deixem de ser pastas de papel. Tão simples quanto isso. E a gente acha que só fazendo isso de cara, a gente já tem uma melhora brutal, principalmente no aspecto de burocracia. Então, isso é a nossa prioridade zero hoje aqui, principalmente nessa parte de licenciamento, unificar e digitalizar sistemas, principalmente sistemas de licenciamento. Também, pela primeira vez, ter um balcão único, uma entrada só para os protocolos, principalmente relacionados a esses licenciamentos que eu mencionei a vocês aqui. Então, isso também vai ajudar bastante nesse clima, nesse ambiente aqui de burocracia de dia a dia que a gente já quer melhorar de cara. As nossas secretarias mais estratégicas, como eu mencionei para vocês, assim, um dos principais temas delas duas é trabalhar a questão econômica do Rio de Janeiro mesmo. Pegar as dores de políticas públicas dos setores, trazer a interlocução com vocês como regra, né, e algo constante, e que a gente possa fazer uma construção temática. E o que a gente está apostando muito, como eu falei, da inovação, que é do ambiente regulatório e ambiente de negócio e regulação. Tá? Para que a gente trouxe essa secretaria? Para que a gente criou essa subsecretaria? Unificar entendimentos dentro da nossa área de atuação na burocracia, dar segurança jurídica para portarias de pareceres de entendimentos para os licenciamentos, tá? Fazer uma gestão e revisão do estoque regulatório. O que está aí de lei que é difícil, o que está aí de lei que é ruim, o que está aí de lei que precisa revisão, o que precisa ser revogado, o que precisa ser alterado, o que não faz mais sentido. E, de uma maneira proativa, ver o que afeta a cidade que está sendo proposto no governo federal, no âmbito do governo estadual e na própria Câmara dos Vereadores aqui no Rio, para a gente ter uma proatividade, inteligência grande do seu ponto de vista regulatório. E também para trazer uma inovação que a gente quer trazer aqui, que é o sandbox regulatório, que é a caixinha de areia para inovação aqui para alguns lugares, que a gente ainda está modelando isso, para que a gente possa, em parceria, cidade e negócios, né, e empreendedores, a gente possa ter uma segurança de inovação em algumas questões, trazendo conceitos que já funcionam em outros países, da gente usar a cidade como um grande campo de inovação na parceria entre prefeitura e empreendedores que queiram implementar inovações e precisam de uma revisão regulatória. Então, essa pasta também traz algo muito importante que a gente quer muito, né, que todos vocês querem, nós queremos também, que é segurança jurídica, e a gente vai dar super importância a isso. Não queremos inventar a roda, não queremos dizer que somos mais inteligentes que ninguém, que nós temos uma solução super, mega, ultra galáctica para resolver os problemas do mundo. A gente acha que já tem muita solução aí, a gente acha que já tem muita coisa boa rolando, a gente acha que tem muita solução na mesa e a gente quer otimizar esse trabalho, quer trazer o que já existe, botar para funcionar com segurança jurídica, com simplicidade e vencendo a burocracia. A gente acredita que assim a gente consegue melhorar o ambiente de negócios, a gente consegue animar as pessoas, consegue atrair mais investimentos, consegue interromper o fluxo de saída da nossa cidade. A gente quer abraçar também certos talentos que a cidade tem, né, de pesquisa, de inovação. Temos aqui os principais institutos, temos aqui as principais universidades. Eu acho que isso é um discurso até relativamente batido e conhecido por todos vocês, mas realmente a diferença do discurso e prática a gente acaba não vendo. Então, a gente realmente quer fazer um desenho que funcione e eu não tenho a veia desenvolvimentista, eu tenho a veia liberal. Eu acho que a cidade ela existe, eu acho que as pessoas existem, as empresas existem. Eu repito aqui, volto a dizer, acho que o nosso papel é dar as condições e as estruturas para que o setor privado faça o que ele faz de melhor, que é atrair investimento, gerar emprego, gerar soluções, gerar valor para a sociedade, que a gente quer trazer aqui para a nossa cidade, ser um ambiente amigável,
né, para todos os negócios. E houve uma menção aqui também sobre a questão do Distrito Industrial de Santa Cruz. Eu estive lá e a gente já está fazendo um projeto junto com a Secretaria de Infraestrutura. Já vai sair um projeto para a gente resolver de uma vez por todas a situação ali daquela região. Eu já disse lá, estive lá na AM, tem uma sigla lá, enfim, lá da região de uma associação das empresas lá do lugar. Assim, a gente vai ter que passar o chapéu, e não tem muito jeito, embora a gente consiga fazer o projeto tudo. Eu vou dizer para vocês, assim, a gente está numa situação muito grave, do seu ponto de vista fiscal, na cidade do Rio, muito grave mesmo. A gente herdou aqui a prefeitura com negativo 2 bi de caixa, que não é a mesma coisa do déficit orçamentário. Você pode ter um déficit orçamentário, mas ter caixa. No nosso caso, a gente tem o déficit orçamentário e não tem caixa. A gente herdou realmente numa situação de desmonte completo e de absoluta falta de caixa. A gente está com uma dificuldade de pagar 13º, de pagar o salário de janeiro, que a gente vai ter que, aí, através da Secretaria de Fazenda, fazer um planejamento desse pagamento e também, enfim, racionalizar todos esses sistemas aqui que eu falei para vocês, para que a gente possa também melhorar o nosso ambiente de negócios e, consequentemente, melhorar também a nossa arrecadação para que a gente possa tirar as coisas do papel. Até lá, a gente está aqui realmente precisando muito da parceria do setor privado. A gente sabe que existem demandas urgentes, a gente sabe que existem muitas coisas a serem resolvidas, a gente sabe que o comércio ilegal e informal na cidade é um grande problema, né? A gente tem ouvido isso bastante o tempo inteiro, a questão dos camelôs, a questão dessa venda aí na rua das coisas, com uma desordem urbana em muitas áreas, que virou uma grande bagunça aí no período Crivella. A gente está vivendo um período de pandemia, então a gente está agora também aqui elaborando um plano de microcrédito, inclusive em parceria com o próprio Sebrae, que já se colocou à nossa disposição, a gente já teve uma reunião sobre isso, e outras entidades também, para nos ajudar a desenhar esse programa de microcrédito aqui para as populações empreendedores pequenos, micro e pequenos, nesse primeiro momento, que a gente ainda não vai ter uma pujança tão grande para atingir a todos. Então, a gente está elaborando esse plano também de microcrédito para aliviar um pouco os efeitos da crise, enquanto a vacina não faz os seus efeitos, né? Eu acho que eu tenho dito e repito, eu acho que a vacina é o nosso melhor plano econômico do momento, né? Quanto antes a gente vacinar as pessoas, quanto antes a gente tiver essa tranquilidade, melhor. E, enquanto isso, a gente tem que ir diminuindo a tensão, diminuindo essas pressões por lockdowns para lá, lockdowns para cá, que são, assim, na minha opinião, frutos de uma certa, enfim, de um certo medo real e obviamente justificado, do seu ponto de vista da gente não piorar a nossa situação na saúde, mas que em muitos casos não encontram respaldo ainda científico, porque a gente tem os números aqui no Rio, principalmente, sob controle. Por enquanto, pelo menos, está tudo, enfim, está tudo bem. A gente não está com filas para leitos, a gente está com o número sob controle. Se a população chutar o pau da barraca, aí a coisa vai degringolar e aí a situação pode nos levar a decisões mais difíceis, mas a gente não quer. E o meu imenso esforço aqui com todos é para que a gente não chegue neste nível de problema e que a gente possa, pelo menos pelos próximos 2, 3 meses, respirar fundo e, com parceria com vocês, com o privado, com o comércio, com as empresas, com as indústrias, não deixemos de cumprir as regras de distanciamento social e que a gente faça uma exigência lá na ponta, nas nossas lojas, nos nossos shoppings, nas nossas fábricas, que essas regras de ouro sejam cumpridas. Isso é muito, muito, muito importante para a economia, muito, porque são as pressões da imprensa, são as pressões das pessoas se contaminando, a gente vendo festa aí acontecendo e tal, que desmoralizam as nossas fiscalizações aqui, que desmoralizam também essa relação saudável que a gente está querendo construir. E, sob meu chapéu aqui, iremos construir sempre com o setor privado para que tudo dê certo. Eu sei que muitos de vocês, se não a maioria, já fazem seus esforços, já têm as suas regras, querem estar dentro da lei, querem cumprir tudo, então isso é super entendido, mas a gente vai precisar começar a fiscalizar nossos vizinhos.
Tem um pinguezinho. Boa. Continuando aqui. Então, assim, basicamente, a gente vai precisar muito, assim, da gente poder se fiscalizar também. A gente vai ter que se preocupar com o outro, né? Não vai ser só, eu estou fazendo minha parte. Eu acho que a gente vai ter que, como associações, as entidades vão ter que, na minha opinião, nos ajudar nesse momento a se preocupar com se todos estão cumprindo a regra, porque isso gera uma pressão de imprensa, de público e tudo mais muito negativa e que acaba, às vezes, forçando o gestor público a tomar decisões que não necessariamente são decisões, enfim, motivadas por racionalidade e cientificismo, né? Quer dizer, dos controles que a gente tem aqui, mas acabam sendo tomados pelas emoções e pela pressão política para diminuir as tensões. Então, para a gente evitar isso, o melhor modo é que todos nós continuemos defendendo o cumprimento dessas regras que são absolutamente necessárias até que a gente consiga vacinar a todos. Então é isso, gente. Eu fiz aqui um resumo do que está aqui na secretaria. Tem 2 empresas aqui, agências públicas que estão debaixo da nossa secretaria também, que é a CEDURP. Então ficará também a nossa cargo aqui, através do diretor-presidente, Gustavo Guerrante, enfim, desatar os nós da região do Porto Maravilha, aqui no Rio, né, os nós com a CEPAC, as questões com a Caixa, as questões de concessões que tem aqui dentro, que são questões jurídicas e complexas que a gente vai ter que desatar o nó. E também a Fomenta Rio, que é uma agência de promoção do Rio, enfim, de inovação, de empreendedorismo, de tecnologia, que a gente vai mudar o nome para Investe Rio, seguindo um padrão mundial aí de empresas de investimento, de atração de novos negócios, de novos investimentos e de atividades econômicas para as cidades. Né? Você tem Invest UK, você tem Invest São Paulo, você tem Invest aí em todos os lugares. A gente vai seguir esse padrão para que fique fácil identificar para o estrangeiro ou para quem vem de outras cidades aqui, está acostumado com isso, fácil identificar um ponto de entrada, a nossa porta de entrada, muitas vezes, para a cidade, através da Investe Rio. Então, conto muito com todos vocês nessa caminhada, vocês serão parceiros imprescindíveis, sejam cariocas da gema ou cariocas de coração, mas a gente precisa realmente agora se unir em agendas em comum para a cidade do Rio de Janeiro, pensando a cidade do Rio de Janeiro. Brasília é importante, sim, Estado é importante, sim, mas a gente quer pensar a cidade. A gente quer a cidade no contexto do Estado e a cidade no contexto do país. Mas a gente tem que, acho, agora olhar um pouquinho para a gente, olhar para dentro, entender o Rio de Janeiro como parte desse todo e a gente conseguir trabalhar gerando o máximo aí de externalidades positivas aqui na nossa cidade, e a gente conta muito com todos vocês. Então, agradeço muito novamente aqui e conto com todos. Secretário, obrigado pela exposição. É um desafio realmente imensurável, né? É um desafio extremamente grande. Acho que o Rio de Janeiro tem muito a ganhar com essa visão, a visão do fazer, não pensar, não é pensar fora da caixa, mas é não fazer nada que não seja o modo para fazer funcionar a máquina. Então, por vezes, muitos administradores públicos começam a querer inventar muito e fica muita historinha da carochinha, mas o importante, às vezes, é fazer o feijão com arroz. O feijão com arroz, por vezes, na verdade, a maioria das vezes, dá certo e dá muito certo. Né? E o Rio de Janeiro tem toda essa importância, como você bem colocou, não é uma cidade isolada no mapa, ainda que exista esse amor ao Rio, do carioca, nós estamos inseridos no Estado, né? E às vezes atrapalha muito você confundir o nome do Estado com a cidade, mas assim, nós estamos inseridos no Estado, nós temos uma responsabilidade na região metropolitana, existem mais 20 municípios, 20 e poucos municípios, que dialogam, suas economias dialogam diretamente com a nossa economia. Então, o Rio de Janeiro, ele é, sim, um ponto extremamente importante de desenvolvimento urbano, desenvolvimento metropolitano, desenvolvimento estadual. Então, com certeza, todas as ações que você mencionou, esse alinhamento organizacional, tudo isso vai ser muito importante para racionalizar a administração, para se alcançar os efeitos positivos que nós tanto precisamos, estão nas políticas públicas, e também sempre agir de modo coordenado, né, secretário, com a parte de desenvolvimento do Estado, com os municípios do entorno,
Estava conversando com o Renato, que é o gerente de grandes empreendimentos, né, do Sebrae. A gente estava conversando sobre essa potencialidade mista da cidade do Rio, área naval, a parte de inovação. O Rio não é uma cidade... É uma cidade incomparável se comparar com outras do Brasil, porque aqui a gente encontra tantos centros de pesquisa e de tecnologia, né, como você bem colocou. Até parece ser clichê, porque a gente repete tanto isso, mas mesmo repetindo, por muitas das vezes é esquecido esse grande ativo que nós temos aqui no território. Então, parabenizar aí a nova gestão e parabenizar a sua gestão por todo esse pontapé inicial que está sendo muito bem dado. Eu queria abrir aqui para as perguntas. Quem quiser fazer pergunta, por favor, utiliza o chat. Eu vou abrir aqui para o Domingos, que já levantou o dedo aqui na câmera que deu para ver. Mas, se por acaso alguém se manifestou pela câmera e não vi, se inscreve aqui, por favor, no chat, para a gente dar prosseguimento aqui, tá bom? Fala, Domingos. Obrigado. Secretário, eu fico satisfeito em ver e ouvir o senhor dizer que tem um viés liberal. A Associação Comercial do Rio de Janeiro tem 211 anos e defende a livre iniciativa desde então. O nosso fundador, o Barão de Mauá, já, por si só, o histórico mostra o DNA da nossa casa. Eu gostaria de reafirmar que a nossa agenda positiva, enquanto o senhor estava falando, eu estava observando aqui, tem muito a ver com o que o senhor falou aí. Eu vou citar alguns dados muito rapidamente, mas gostaria de apenas para... Shut up, nigger. Fuck you fucking bitch-ass nigga, ugly-ass nigga, bitch-ass nigga. Shut your... Don't mute me, nigger. Don't mute me, nigger. Why are you smiling, nigger? Is it funny? It's funny, huh? Que é o quente, que nós chamamos que é o dia a dia, e o frio, que é o planejamento de médio e longo prazo. Vou dizer aqui, com relação ao planejamento de médio e longo prazo, eu vou inserir aqui o Rio Antigo e o Rio Novo, entendendo o Rio Novo, o Porto Maravilha. Acho que nós temos aqui que aglutinar esses dois Rios de Janeiro no centro da cidade e pensá-lo para os próximos 15, 20 anos. E aí acho que a sua participação será muito decisiva nos licenciamentos e na organização da legislação, porque nós, com a nova realidade que vamos viver a partir de agora, com home office e as novas tecnologias, nós teremos que ter no centro da cidade o uso misto, né, de residências e comercial, e todo o Porto Maravilha, que tinha uma concepção muito comercial de prédios de 20, 30, 50 andares, eu acho que precisará passar por uma revisão junto com a Caixa para, vamos dizer assim, podermos ter ali habitação de todas as faixas de renda. Falo um pouco isso porque eu fui empregado da Caixa há muito tempo e participei um pouco desses projetos com a Prefeitura ao longo dos anos. E, quando foi concebido o Porto Maravilha, era uma realidade, mas é perfeitamente possível, em parceria com a Caixa, se pensar o Rio com uso misto, né, trazendo desenvolvimento, evitando-se aí um desperdício de utilização de infraestrutura, que hoje nós temos 24 horas uma infraestrutura que praticamente fica disponível apenas por 12 horas. Então, esse é uma primeira sugestão que faz parte da nossa agenda, de pensar o Rio de Janeiro, né, o centro, o antigo e o novo, e fazer uma coisa só, mas com compromisso de longo prazo. A nossa preocupação é que o último governo pensou muito no curto prazo, né? E é uma característica do nosso prefeito Eduardo Paes, e com isso nós temos uma vantagem aí competitiva, no sentido de pensar o Rio a médio e longo prazo. Agora, com relação a algumas coisas pontuais, embora nós tenhamos um viés liberal e defendemos a livre iniciativa, tem algumas coisas muito pontuais que eu acho que fazem a diferença de imediato. O senhor citou, por exemplo, o microcrédito produtivo orientado com o Sebrae. Gostaria de deixar uma sugestão. A AGRIO, a Agência de Fomento do Governo do Estado, que é uma espécie de BNDES estadual, ela tem estruturado sistemas, programas, que podem, em parceria com a Prefeitura, fazer um programa de imediato nas comunidades do Rio de Janeiro. E já houve um programa muito bem sucedido lá na agência, e acho que tem toda a condição de, em rápido tempo, curtíssimo prazo, poder desenvolver um projeto que gere emprego, fixa
as pessoas na comunidade, né, e gerar desenvolvimento ordenado. Um outro ponto fundamental que nós temos batido muito na associação é a questão da concorrência, né, do combate ao comércio ilegal. Nós sabemos que o centro do Rio de Janeiro tem muita coisa que é facilmente identificável. Às vezes essa coisa se perde entre a Secretaria de Desenvolvimento e a Secretaria de Ordem, né, de Ordem Pública. Nós sabemos que um simples olhar, vamos identificar, por exemplo, dezenas vamos dizer assim, de locais que estocam mercadoria ilegal, atuação indevida e de mercadorias vamos dizer assim, origem duvidosa. Então, eu gostaria de pontuar esse assunto e vou pontuar mais um assunto e depois dizer que nós estamos alinhados com relação à desburocratização e simplificação e também dizer para o senhor que o Rio tem uma vocação, como o senhor sabe, da questão hospitalar, né? Então, eu acho que é importante, né, uma parceria com o governo do Estado para fixar aqui no nosso município, incentivar na instalação na cidade de empresas que se destaquem na área médica, né, com quem sabe um polo industrial voltado para o polo médico, né, de biotecnologia, que tem tudo a ver com o Rio de Janeiro, né? E nós temos talentos no Rio de Janeiro disponíveis e poderão fazer a diferença. E, por fim, uma coisa que pode parecer um direcionamento e uma não privilegiação, por exemplo, da concorrência, mas acho que o sistema de compras Rio, articulado, por exemplo, pela Secretaria de Desenvolvimento, focado nas micro e pequenas empresas do Rio de Janeiro, pode gerar emprego e renda. O setor público é cliente de muitas pequenas e microempresas. E se isso tiver uma base legal, né, uma legislação própria, poderá fazer diferença na geração de emprego. O que eu quero dizer com isso, finalizando? Nós temos que pensar o Rio para os próximos 10, 20 anos, mas tem ações concretas que fazem a diferença agora. E eu tenho certeza que o senhor estará focando isso, e por isso fiz essa abordagem, onde tem o curto prazo e tem o médio e longo prazo. Eu fico por aqui, agradeço e me coloco à disposição do senhor na associação para o que o senhor precisar, e em breve faremos um contato aí, quem sabe para fazer uma visita ao senhor, ou o senhor visitar a casa, onde teremos prazer de recebê-lo. Obrigado, será um prazer. Secretário, passar a palavra para o Rodrigo, que levantou a mão, e também, sabendo do horário que está apertado para o senhor, eu vou enviar todas as perguntas por escrito que as pessoas estão escrevendo, como Bernard, a Petula, para os seus assessores. Aí, assim, a gente tem uma resposta, a gente reencaminha, tá bom? Perfeito. Obrigado, Felipe. Eu vou ser mais curto. Secretário, da parte da sua primeira exposição, me atento a 2 pontos. Primeiro, a questão da inovação, da cidade como polo de inovação, né, e abraçar os talentos da cidade. Tem um tema que, eu diria, o prefeito Eduardo Paes trouxe em gestões passadas, que foi toda a vocação da cidade para ser uma cidade mais resiliente, socioeconômica. Abraçou o setor privado, a academia, o setor público, num programa muito bacana, que não teve continuidade depois, que foi o programa Rio Resiliente, sobre a gestão do Junqueira, ainda quando era gestor do COR, e ele abraçava justamente a preparação da cidade para ser uma cidade onde a economia circular, as novas economias, hoje tão importantes para a agenda mundial, uma agenda hoje socioambiental que Brasília não entende como vocação do Brasil, mas que o Rio pode ter o leadership, tem vocação natural para isso. Eu pergunto ao senhor se temos um plano de ter uma criação, ou se podemos ajudar na retomada de um fórum como o que foi feito pelo Eduardo no passado, porque hoje, por exemplo, a Firjan tem tomado a iniciativa, por exemplo, da questão das sinergias dos rejeitos industriais. E isso, para a zona de Santa Cruz, por exemplo, pode ser o aproveitamento do que é lixo para um, é ouro para o outro. E a Conlurb, hoje, como uma empresa que deve caminhar para princípios ESG mais forte e atuar como centro da transição da nossa cidade para uma cidade mais resiliente, mais inclusiva e pronta para os desafios socioambientais que vamos cada vez ver mais. Então, coloco ao senhor essa pergunta, ou seja, se temos essa pretensão e, se não temos, se podemos ajudar a co-construir esse fórum. Muito obrigado. Estão me ouvindo aqui bem?
Acho super interessante. Vamos resgatar isso aqui para a gente dar uma olhadinha e ver se a gente consegue fazer. A gente, assim, nosso âmbito de desenvolvimento, obviamente, vai ter que incluir necessariamente, né, até em razão do momento que o mundo vive, e a gente também entende isso como necessidade, a questão da sustentabilidade, da economia circular e tudo mais. Isso está no nosso radar, mas a gente vai trabalhar essas agendas muito em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e com a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano. Por quê? Essas duas secretarias, a gente pegou a parte do licenciamento de ambas, e a minha missão principal é fazer a gestão desses processos, para que os processos sejam eficientes. E aí essas duas secretarias ficaram com caráter mais de pensar esses temas. Então, por exemplo, a Secretaria do Meio Ambiente tem lá também uma subsecretaria de mudanças climáticas e tudo mais. Acredito que ela vai também puxar muito desses assuntos aqui, que vão, de alguma maneira, ter uma interlocução transversal com a parcela econômica do dia a dia da cidade. Então, a gente vai trabalhar essa agenda muito provavelmente em conjunto com as demais secretarias, tá? Então, a gente ainda está rodando e modulando isso. E aí, nesse ponto, queria fazer só uma observação rápida, porque acho que é importante para todos entenderem o momento que a gente vive aqui. Empurraram as eleições para o final do ano, né, passado, e deram 15 dias para fazer uma transição. Não teria sido tão ruim se, no meio dessa transição, o prefeito também não tivesse sido preso. Então, a gente teve uma transição de 15 dias com o prefeito preso, o que gera muitas dificuldades. Então, a gente está tendo que meio que fazer a transição ainda, né? A gente ainda está fazendo essa transição agora. Isso, naturalmente, dá uma travancada em algumas coisas, travancada em alguns processos, e para alguns desenhos que a gente gostaria de já estar voando aí para, enfim, na velocidade que a cidade precisa. Então, a gente está construindo, nesse primeiro momento, o avião em voo. O avião está voando, nós estamos construindo ele em voo. Mesmo a minha estrutura aqui da secretaria ainda precisa ser publicada no DO, por exemplo, né, no Diário Oficial, ainda essa semana, para que a gente possa ter grande parte dessas atribuições que eu estou falando para vocês oficialmente, né, lá no papel. Então, a gente está desenhando isso ainda e a gente conta muito com vocês, Rodrigo, para nos trazerem essas agendas e nos fazerem essas sugestões de desenho de como é que a gente pode levar essa agenda adiante. Até porque, assim, pelo menos eu tenho muito a cabeça de que quem faz a vida da cidade é a sociedade, né? Então, eu acho que a sociedade é a grande protagonista no palco. A gente aqui tem que ser um facilitador e unificador de pontas, né? A gente media conflitos, a gente traz soluções de políticas públicas, bota todo mundo na mesa, convoca, mas eu gosto muito desse protagonismo da sociedade. Assim, eu gosto muito que a sociedade pegue ela mesma e faça muitas coisas que eu acho que ela tem capacidade de fazer sozinha e que o poder público pode ser muito mais um parceiro do que um protagonista. Eu acho que existe ainda muito espaço para essa filosofia ser implementada aqui na cidade, né? E eu digo isso até pela minha experiência dos últimos 2 anos aí na Assembleia Legislativa, onde eu via muitas vezes uma energia grande das pessoas, uma vontade de fazer, e que a gente pudesse colocar as pessoas na mesma mesa, mas que as pessoas mesmo já eram capazes de fazer e a gente foi capaz de mostrar para elas que, na verdade, elas já tinham esse poder, né? Então, acho que a nossa filosofia de trabalho também vai ser muito essa, assim, né? Até porque a gente não vai estar nadando em recursos, então a gente vai precisar muito da ajuda, repito várias vezes, vou continuar repetindo, a gente vai precisar muito mesmo dessa organização, que a gente pode e deve ajudar a fazer, né? Pode e deve ajudar a organizar, mas que eu gostaria muito de ver a sociedade carioca aí assumindo esse protagonismo mesmo e mostrando que quem manda na cidade é ela, né? Os políticos, nós somos aqui, político vem, político vai, né? O político de hoje não é o político de amanhã. Então, acho que para a gente estabelecer essas políticas públicas de maneira permanente, para a gente ter continuidade nos bons projetos, para a gente fazer com que as coisas boas fiquem e permaneçam, eu acho que a grande cola disso, né, para tudo isso funcionar, eu acredito muito que sejam realmente as associações e os atores da sociedade que estão aí desde sempre. Então, vou recorrer bastante a vocês aí para que a gente possa ter essas agendas em conjunto.
Obrigado, Perfeito, secretário. obrigado. 2h45, você tinha mencionado a questão da agenda. Então, pessoal, eu vou encerrar esse diálogo que tivemos hoje com o secretário Chicão Bulhões, agradecer a presença de todos e aproveitar e, mais uma vez, colocar à disposição do secretário, da secretaria e também de todo o governo municipal e dos governos municipais, porque a BRIG é uma entidade regionalizada aqui no Rio de Janeiro, no estado como um todo. Então, nós estamos aqui para justamente auxiliar nessa promoção de pontes, né? Auxiliar nesse diálogo produtivo entre o setor privado e o poder público, nesse diálogo transparente, nesse diálogo ético, e nos colocar à disposição e, mais uma vez, agradecer e desejar aí a melhor gestão possível, porque a cidade precisa e a cidade merece. Tá bom? Obrigado. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. E as portas aqui estão sempre abertas para todos. Sempre que vocês tiverem um problema, alguma questão, alguma ideia, batam na porta. A gente está aqui aberto para diálogo. Queremos receber críticas, queremos receber sugestões. A gente está aqui para isso. Então, assim, sintam-se sempre muito à vontade para ligar, pegar o telefone, mandar uma mensagem que, assim, o que a gente quer é construir. A gente vai errar, normal, acho que qualquer pessoa vai errar, então, assim, acho que a gente vai errar nos esforçando muito para acertar 100%, então podem ter essa certeza, mas naquilo que a gente puder sempre melhorar, acho que é importante a gente ter esses feedbacks também, enfim, construtivos aí com vocês. Então, obrigado, foi um prazer, forte abraço aí a todos. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado, secretário. As perguntas encaminhadas para a sua assessoria, tá, secretário? As perguntas por escrito. Tá bom? Perfeito. Obrigado.